Dia 13, estudando matemática para o Enem 2023. E na aula de hoje, a gente vai dar início ao assunto de funções afins. Olá, eu me chamo Gabriel e sou estudante do último período de licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Campina Grande. Então, novamente, a gente se pega na seguinte pergunta: por que estudar função? Função, pessoal, ele é um dos principais assuntos que geralmente cai no Enem, como também é um dos principais assuntos que está presente no nosso dia a dia. A gente tem funções, por exemplo, quando você está fazendo uma avaliação, e nessa avaliação você sabe a pontuação de cada questão e você vai somar para saber qual foi a nota que você tirou. Intuitivamente, mesmo que você não saiba, você já está utilizando função nisso aí. Outro exemplo que a gente pode citar é o exemplo quando a gente quer calcular a velocidade média de um automóvel com o tempo de duração de uma viagem. Outro exemplo muito comum, que geralmente todo mundo conhece, é o caso de quando você vai comprar pão numa padaria, onde você paga um determinado preço por aquele pão, que é até o exemplo aqui da nossa sequência. Então vamos imaginar a seguinte situação. Na padaria de Ana tem uma tabela para facilitar o trabalho do caixa. A tabela é essa daqui, onde eu pago por unidade de pão o total de 0,20 centavos. Então, para fazer essa tabela, a dona ela fez o seguinte cálculo. O preço que a gente vai pagar é 0,20 vezes o número de pães. Então, por exemplo, se eu for comprar 5 pães, o que eu vou fazer? Eu vou pagar 20 centavos, 0,20 vezes 5. Só que, por sua vez, 0,20 vezes 5 já me dá o total de 1. Ou seja, eu vou pagar R$1 por 5 pães. Então, a gente diz que o preço a pagar Y é função do número de pães x, pois para cada quantidade de pães existe um único preço a pagar, ou seja, y é igual a 0,20 vezes x, onde esse y necessariamente ele depende do meu x, ele é uma variável que depende aqui da quantidade de pães que eu vou comprar. A gente pode chamar, em vez de y, f de x, que é comumente como a gente gosta de representar. Então, f de x vai ser igual a 0,20 vezes x. Outro exemplo que a gente pode citar é esse daqui. Vamos imaginar essa situação. Que quantidade de tela é necessário para cercar um terreno quadrado de 5 metros de lado? Então, aqui eu vou ter um terreno quadrado onde ele tem 5 metros de cada lado. Então, tem 5 metros aqui, 5 metros aqui, 5 metros aqui, 5 metros nessa outra faixa. Então, vamos fazer a representação. Então, eu tenho esse terreno aqui, um terreno quadrado. Vamos imaginar que a gente não saiba inicialmente a medida de cada um desses lados. Como é um terreno quadrado, a medida de todos eles são iguais. Então, eu posso utilizar qualquer letra para representar. Então, vamos representar como sendo x. Então, eu tenho x aqui, x aqui nessa parte e x aqui também. A gente vai considerar x a medida de cada lado do terreno e a quantidade de tela necessária para cercá-lo é justamente o perímetro da figura. Somando esses lados, o que a gente vai ter? A gente vai ter x mais x mais x, ou seja, 4 vezes x. Por sua vez, a gente sabe o valor desse x. Quanto que é esse valor desse x? É justamente a medida de cada um desses lados. Qual que é a medida desses lados? É justamente 5 metros, que foi o que ele afirmou no início aqui da questão. Então, a gente vai ter que substituir onde tem x aqui por 5. Então, a gente tem que y vai ser igual a 4 vezes 5, só que 4 vezes 5, por sua vez, vai me dar 20. Então, a gente conclui com isso que será necessário 20 metros de tela para cercar esse terreno. Imaginemos agora essa situação um pouco mais complexa. Então, todos os anos, Bruna ela participa de uma feira de comidas nordestinas e, para isso, ela separa os valores referentes aos ingredientes e à mão de obra, o que representa R$ 1.200. Por dia, o aluguel do espaço é de R$ 80. Então, considerando os valores citados, quanto Bruna gastará se oferecer seus produtos durante 5 dias, que é o período de duração dessa feira? Então, para entender isso, a gente vai fazer necessariamente quanto que ela vai gastar durante cada dia. Então, no primeiro dia, ela vai gastar o quê?
ela vai gastar os 1.200, que são referentes aos ingredientes e à mão de obra, e vai gastar 80 dias do aluguel do espaço. Somando isso, a gente tem 1.280. No segundo dia, o que vai acontecer? Ela vai pagar os 1.200 referentes à mão de obra e vai pagar 80 do primeiro dia mais 80 do segundo dia. Então, é 1.200 mais 2 vezes 80, que é igual a 1.360. No terceiro dia, o que vai acontecer? No terceiro dia, ela vai pagar os 1.200 dos ingredientes e da mão de obra. Ela vai pagar 80 do primeiro dia, mais 80 do segundo dia, mais 80 do terceiro dia. Então, necessariamente, ela vai pagar 1.200 mais 3 vezes 80. Somando isso, vai me dar 1.440. No quarto dia, o processo seria semelhante. E, por fim, no quinto dia, o que vai acontecer? No quinto dia, ela vai pagar os 1.280, ela vai pagar os 1.200, mais 80, mais 80, mais 80, mais 80, mais 80, 5 vezes. Ou seja, 1.200 mais 5 vezes 80. E, efetuando os cálculos, vai me dar 1.600. Note que, por exemplo, a gente está seguindo um determinado padrão. Qual que é esse padrão? Tem algumas coisas que estão simplesmente fixas. Quais são esses valores? A gente tem que, independente de quantos dias ela vai ficar, ela vai pagar sempre esse valor aqui fixo, ó, de 1.200. Então, a gente tem que esse valor de 1.200 é um valor fixo. Outra coisa que está fixa, que a gente percebe, é o quê? É esse 80, que é referente ao aluguel do espaço. Então, a gente tem fixo também esses 80 reais. Se a gente chamar, por exemplo, esse valor de 1.200 de um valor B, chamar esse valor aqui de 80 de um valor A, e a gente percebe que as coisas que estão variando são esse 5 aqui, que no caso representa a quantidade de dias, então está variando a quantidade de dias e a quantidade que você vai pagar. Eles estão ligados, onde um tem dependência do outro. Então, eu vou chamar, por exemplo, esses 5 aqui de um valor X, e vou chamar esse 1.600 aqui de um f de x, ou seja, um valor que está dependendo aqui do meu x. E se a gente organizar isso na equação, a gente chega nessa equação aqui, b mais a de x igual a f de x. Só que, por sua vez, a gente pode só reestruturar, porque é uma igualdade, então a gente pode trocar aqui esses valores. A operação de soma ela é comutativa, tanto faz somar b mais ax mais b, e a gente chega aqui nesse formato, que é justamente o formato da minha função afim. Então, por definição, uma função f de reais em reais, ela chama-se função afim quando existe dois números reais a e b, que f de x é igual a x mais b, para todo x pertencente aos reais. Ou seja, a expressão que representa a minha função afim, ela é dessa forma, é um f de x mais ax mais b, onde a e b necessariamente são números reais. Alguns casos particulares de função afim. Se, por exemplo, a gente tiver a igual a zero, ou seja, o termo que multiplica x, a gente vai ter uma função que ela é chamada de função constante, ou seja, é uma função onde a representação ela é somente uma reta aqui na minha horizontal, que a gente já visualizou até nas aulas anteriores. E a função ela vai ser dessa forma, f de x igual a b, e b necessariamente é um número real. Um exemplo aqui que eu optei por colocar é essa função aqui, uma função de reais em reais, tal que f de x é igual a menos 13. E menos 13 a gente sabe que é um número real. A gente vai chamar de função polinomial do primeiro grau quando existir números reais, a e b, tal que a é diferente de zero. Então, necessariamente, tem que aparecer o meu termo que é junto aqui do meu x. A não pode ser zero, até porque se a for zero, a gente cai justamente no caso de função constante. Então, um exemplo que eu posso citar é esse exemplo aqui, f de reais em reais, tal que f de x é igual a 4x mais 5. Quando, por sua vez, eu tiver b igual a zero, ou seja, esse número aqui,
a gente vai ter uma função que ela é chamada de função linear. Então, um exemplo é essa função aqui, 7x. Então, essa função aqui, além de ser uma função polinomial do primeiro grau, ela ainda é uma função que tem outro nome específico, que é a função linear. Então, vamos imaginar agora essa situação. Uma indústria ela produz peças de automóveis. Para produzir essas peças, a empresa possui um custo mensal de R$10 e um custo variável de matéria-prima e demais despesas associadas à produção. O valor desse custo, dessas variáveis, é de R$2 por cada peça produzida. E na questão ela pede para determinar a lei de formação e construir o gráfico. Então, vamos inicialmente pensar o que vai acontecer. A gente sabe que não é uma função afim, que é o caso dessa questão, a gente tem algo que é fixo e algo que varia. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que vai estar fixo aqui na minha questão? Independente do número de peças que for fabricado, a gente sabe que o 10 vai estar sempre fixo. E até fala aqui, ó, custo mensal fixo. Ele até já deu de graça esse dado. Então, sempre vai ter esse custo mensal de R$10. E o que vai variar justamente vai ser o preço que você vai pagar, que vai depender justamente da quantidade de peças que vai ser fabricadas. Então, por exemplo, a lei que representa essa função é justamente f de x igual a 2x mais 10. E agora vamos construir o gráfico. Para construir o gráfico, você tem que fazer suposições. Então, por exemplo, a gente vai imaginar que foi fabricado 0 peças, foi fabricado 1 peça, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu fabricar 0 peças, a gente vai ter e 0 mais 10 dá 10. F de 1 vai me dar 2 vezes 1, só que 2 vezes 1 é 2, e 2 mais 10 dá 12. Aqui, pessoal, é só substituir onde tem aqui o meu número x por o valor do ponto que eu estou calculando. Então, como é 0, a gente substituiu aqui por 0. No f de 1, a gente substituiu onde tem x por 1, e vai me dando os meus resultados. Para o f de 2, a gente encontra o valor de 14. Para o f de 3, a gente encontra o valor de 16. E para o f de 4, a gente encontra 18. Então, vamos aqui fazendo a construção no plano cartesiano. A gente tem aqui o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. E a gente faz a construção dos pontos. A gente opta geralmente por fazer uma tabela. A gente constrói essa tabela, onde na primeira a gente coloca os valores de x, na segunda os valores de f de x, né? Ou seja, as imagens desse ponto. Então, no 0 vai no 10. Então, aqui é o 0 no x. E no y é, por exemplo, aqui nesse ponto. No 1, a gente vê que dá 12. Então, aqui no 1, subindo, dá 12. No 3, vai me dar 16. Então, no 3, deu aqui 16. E no 4, deu 18. Então, no 4 aqui deu 18. Se a gente prestar bem atenção, a gente nota que o gráfico dessa função é justamente uma reta, que é uma das principais características da nossa função afim. Então, a função afim, ela é uma função onde o seu gráfico necessariamente é uma reta. Então, se você se deparar com alguma questão onde o gráfico seja uma reta, e você precisar determinar, por exemplo, a lei de formação a partir do gráfico, você já sabe que necessariamente essa função ela tem que ser uma função afim. Note que, por exemplo, necessariamente a função ela pode admitir diversos comportamentos, como, por exemplo, ela poderia ser uma função afim, onde ela seria, nesse caso aqui, crescente até esse ponto, e a partir desse ponto ela poderia admitir outro comportamento, que é justamente o caso onde as funções são definidas por sentenças matemáticas. Então, por exemplo, a gente tem essa outra função, onde essa função ela é expressa por x mais 1. Então, no menos 1 a gente tem 0, só substituir aqui, menos 1 mais 1 vai dar 0. No 0 a gente vai ter 1, ou seja, vai ser 0 mais 1, que vai dar 1. E no 1 a gente vai ter 2, ou seja, 1 mais 1, 2. E aqui está a construção do gráfico. Ó.
No menos 1, a gente tem 0 em y, ou seja, aqui é a reta do x, aqui é a reta do y, e justamente aqui é que vai corresponder o menos 1. No 0 em x, que é aqui, a gente vai ter 1 em y, então está aqui o ponto 1. Por fim, no 1, a gente vai ter o ponto aqui, ó, 2. Outro exemplo de função que a gente pode citar é essa função aqui, menos 2x, onde essa função a gente sabe como é o nome dela, é chamada de função linear. E está aqui a representação de alguns pontos. Então, no 0 dá 0, no menos 1 dá 2. E a gente nota a principal característica da função afim novamente, que é justamente ser uma função representada graficamente como uma reta. Note que, por exemplo, para determinar o gráfico de uma função, se ela for uma função polinomial e não tiver definido por sentenças matemáticas, a gente só precisa necessariamente de 2 pontos. Então, com 2 pontos eu consigo determinar o gráfico total dessa função. Se você estiver fazendo a representação num plano cartesiano, necessariamente você já consegue determinar todos os outros pontos. Então, eu vou representar aqui no GeoGebra uma função aleatória qualquer e a gente vai ver justamente esse caso. Então, pessoal, estando aqui no GeoGebra, vamos fazer o seguinte. Vamos inserir alguns pontos. Por exemplo, eu vou inserir aqui um ponto no 2, 2 e um ponto aqui no 4, 4. Se a gente vir aqui na nossa ferramenta do GeoGebra e adicionar uma reta que liga do ponto A ao ponto B, a gente vai ter, ó, toda essa reta que representa uma função, e a gente sabe como é uma reta, a gente tem que é uma função afim, e por fim a gente consegue determinar até que função é essa, que é justamente a função identidade. Outro exemplo que a gente pode citar de função, vamos novamente selecionar 2 outros pontos. Então, eu tenho um ponto aqui no menos 1 e um ponto aqui no 2. Se eu ligar novamente uma reta aqui nesses 2 pontos, a gente vai ver a função que determina essa reta. E olhando aqui, a função que determina essa reta aqui, CD, é justamente 2x mais 2. E novamente a gente cai no caso onde é uma função afim ou função polinomial do primeiro grau. E todas elas com a mesma característica, é justamente ser uma função representada graficamente por uma reta. Então é isso, a aula de hoje. Eu espero que vocês estejam curtindo essa playlist. Peço para vocês se inscreverem e compartilharem com seus colegas.